Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Ademária. E na aula de hoje nós vamos falar sobre conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros. Vamos iniciar com o conjunto dos números naturais. Primeira coisa, eu gostaria de dizer para vocês que o conjunto dos números naturais, ele é representado pela letra N, N barra, que é a representação de conjunto. E o conjunto dos números naturais, ele é composto de números das coisas contáveis, do que nós conseguimos contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Existe também o conjunto dos números naturais asterisco. O que é que isso significa? Quando você vê a representação do conjunto dos números naturais com um asterisco, significa que esse asterisco está excluindo o número zero. Então, nós só vamos ter os demais números. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Essas reticências significam o quê? Que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Infinito positivo, porque todos os números que estão nele são números positivos. Precisamos lembrar de duas coisas. Primeira, todo número natural tem um sucessor. O que é um sucessor? O sucessor de um número é dado por n mais 1. Ou seja, qualquer número natural que eu pegar, lembrando que o conjunto dos números naturais começa do zero, eu posso ir acrescentando mais um. Então, todo número natural tem um sucessor. Porém, nem todo número natural tem um antecessor. Por quê? O zero não tem antecessor. O zero é o único número natural que não tem antecessor. Ou seja, não tem nenhum número que venha antes do zero no conjunto dos números naturais. Repetindo, todo número natural tem um sucessor. Porém, nem todo número natural tem um antecessor. Vamos agora falar de números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. O Z com uma barra. Mas por que Z? Z porque vem da palavra Zahl, do alemão, que significa inteiro. E o conjunto dos números inteiros, ele compreende desde os números negativos, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Para a minha direita, todos os números são positivos, isso partindo do zero. Para a minha esquerda, também partindo do zero, todos os números são negativos. Precisamos compreender que o conjunto dos números inteiros, ele vai para a direita com números positivos, para a esquerda com números negativos. Para a direita ele chega até o infinito positivo, porque os números são infinitos, por isso as nossas reticências. E para a esquerda ele vai até o infinito negativo. Todo número positivo que eu tenho um número que é o oposto dele. Ó, o oposto de 1 é -1. O oposto de 2 é -2. O oposto de -3 é 3 e assim sucessivamente. Mas também podemos encontrar dentro do conjunto dos números inteiros o Z asterisco. Da mesma forma, significa que nós estamos excluindo o número zero. -5, -4, -3, -2, -1. Como nós estamos excluindo o zero, 1, 2,
3, 4 e ele é infinito. Ele é infinito tanto para a direita quanto para a esquerda. Agora vamos falar de antecessor e de sucessor. Quem é o sucessor? Ou seja, é o número que vem depois, o número que vai estar à direita. Percebam que todo número que está à direita é n mais 1. Ó, menos 4 mais 1, menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. E assim sucessivamente. Todo número inteiro tem um sucessor. Vamos falar de antecessor. Quem é o antecessor de um número inteiro? É n menos 1. Ou seja, é o número menos 1. Ó, 2 menos 1, 1 menos 1, 0, 0 menos 1, menos 1. Menos 1 menos 1, menos 2. O antecessor, ele sempre está à esquerda do número. É aquele número que vem antes, está do lado esquerdo. Bem, e nós também podemos comparar os números. Nós podemos comparar tanto os números inteiros quanto os números naturais, com os seguintes símbolos: maior que e menor que. Por exemplo, eu vou colocar aqui dois números qualquer, 7 e 10. Qual símbolo eu vou usar? Lembrando, eu só preciso olhar qual é o número maior. Quem é o maior aqui não é o 10? A abertura fica para o 10. Sempre vai ficar essa abertura para o número maior. Então, a leitura é que 7 é menor do que 10. Continuando, que nós não podemos esquecer. Não sei se vocês perceberam. Eu falei de conjunto dos números naturais. Não foi isso que a gente conversou sobre o conjunto dos números naturais? Depois eu vim e falei sobre o conjunto dos números inteiros. E se você prestar atenção, todos os números naturais estão contidos no conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Os números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Ou seja, o conjunto dos números naturais está aqui dentro do conjunto dos números inteiros. Por hoje é só, espero que tenham gostado e nos encontramos na nossa próxima aula.